Pensar no planejamento patrimonial da família, hoje, independente do candidato A, B ou C, ele não é mais uma escolha, mais uma opção da família brasileira. Ele é uma necessidade. Primeiro que o conceito de rico é um conceito muito subjetivo. Qualquer pessoa com 1 milhão, por exemplo, ela já é milionária, segundo o conceito de alguns. Então, botar essas pessoas para pagar mais tributos, isso significa dizer movimentar o sistema tributário para fazer com que essas pessoas paguem mais imposto de renda. E essas pessoas podem pagar mais imposto de renda, seja como pessoa física, seja através dos seus empreendimentos. Então, neste cenário, se eu tiver que ser um analista de cenário e indicar para um cliente o que fazer, sim, neste cenário, eu vou sugerir para ele que monte um sistema de planejamento patrimonial da família, principalmente para que os bens dele fiquem dissociados do patrimônio dele, ser humano, pessoa física. Para que os bens deles estejam institucionalizados, ou seja, estejam incorporados ao patrimônio de uma instituição. Que instituição é essa? Uma instituição que ele detenha o controle. Por que isso? Porque em eventuais movimentos de maior peso sobre a tributação da propriedade e da renda desse sujeito, a propriedade e a fonte de renda originária da propriedade não está na mão da pessoa física, mas está na mão da instituição. Então esse é a minha forma de ver, Márcio, sobre o primeiro cenário. Neste campo de ideias B, é preciso se fortalecer alguns setores da economia. Então, quando você quer fortalecer setores da economia, não se fala em desonerar o peso tributário do ser humano. Se fala em fortalecer alguns setores da economia, porque são setores-chave. E esses setores-chave precisam ter uma carga tributária mais leve, precisam estar mais desonerados para que o país cresça de forma mais acelerada, direcionadamente para esses setores da economia. Então, esses setores A, B, C e tudo precisam ter imposto sobre produtos industrializados reduzido, precisam ter impacto de ICMS reduzido, imposto de renda reduzido, porque esses setores são setores que vão escalar mais, vão gerar mais emprego e com essa geração de emprego vão distribuir mais renda. Por outro lado, repito, não se fala em desonerar o impacto sobre a pessoa física. É lógico, num dado momento, veio a possibilidade de onerar. Você lembra lá da tributação do dividendo? Foi um negócio que sumiu da pauta do governo. E está correto sumir, porque tributar o dividendo num país onde já se tributa a empresa está errado. Ou sem haver a devida compensação está errado. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, se você tem uma SA, né, que é uma corporation, por exemplo, vai tributar tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, mas vai descontar o que uma já tributou. É como se tributasse uma vez só. Se você tiver uma limitada, que aqui é a LLC, se você tiver uma LLC, a pessoa jurídica não vai pagar imposto de renda. Quem vai pagar é a pessoa física quando receber o lucro. Entendeu como funciona? Então agora, querer tributar os dois é bitributação. Então isso sumiu da pauta do governo. Por outro lado, sumiu isso da pauta do governo para não onerar ainda mais a pessoa física. Agora, essa linha que pensa na desoneração da pessoa física, ela não existe. Moral da história, se você tem receio, se vale ou não vale a pena organizar o planejamento da sua família, o planejamento patrimonial da sua família, não, isso é um equívoco, porque não existe nada que aponte no sentido de que alguma coisa vai estar melhor ou pior em relação à pessoa física. Pelo contrário, existe uma dificuldade muito grande de se aprovar esses projetos dentro do Congresso. E como você tem essa dificuldade muito grande de aprovar projetos dentro do Congresso, porque você tem uma base muito pulverizada, para você conquistar certas mudanças na legislação, é preciso celebrar alguns acordos. E os principais expoentes desse acordo são os estados, são principalmente os governadores, são os senadores. E para isso se concretizar, é preciso facilitar a vida tributária dos estados. E os estados pesam a mão em alguns tributos. Um deles é muito sensível e desequilibra a economia, que é o ICMS, que mexe com o consumo. Agora, outros dois não desequilibram. Um deles é o IPVA. E o imposto é o bendito do imposto sobre herança, que está aí com
os olhos arregalados dos estados para promover o aumento. Porque a influência dos governadores e senadores para que os projetos passem no Congresso é muito maior. Então eles acabam trazendo mais arrecadação para eles, dependendo menos do governo federal, podendo arrecadar mais e tendo, inclusive, um pouco mais de liberdade em relação ao governo federal. Mas vamos lá, para a gente poder, então, cristalizar tudo isso que a gente analisou aqui. Eu não estou aqui querendo dizer que está tudo bem em relação à holding familiar, não é isso. Você precisa enxergar que existe uma mudança no país através das últimas décadas. O que o nosso povo enriqueceu nos últimos 50, 60 anos não está no gibi. Você vai falar, mas você tá de brincadeira, nós vivemos num país com um monte de dificuldades. Sim, nós temos um monte de mazelas, mas é um fato. É você pensar o seguinte, olha só, a vida de uma empregada doméstica dos anos 60, a vida de uma empregada doméstica de 2023. Por exemplo, um professor de história dos anos 60, um professor de história numa universidade federal em 2023. A vida de hoje está muito melhor, com muito mais qualidade, com muito mais acesso, com muito mais dinheiro, com muito mais patrimônio. Na década de 60, a casa própria era coisa de alguns. No ano de 2023, a casa própria é uma realidade de qualquer pessoa da classe média que se planeje para ter. Porque se qualquer pessoa da classe média que se planejar, fazer um planejamento financeiro, vai conseguir entrar no financiamento e ter a sua casa própria. Então, além da classe média, você tem uma classe social um pouco mais abaixada que essa, então, formou muito mais patrimônio. Já falei isso algumas vezes, vou repetir. Dificilmente você encontra uma pessoa de 70 anos de idade que fala assim, eu ganhei tudo de herança do meu pai. Não tem. Você tem grandes fortunas de pessoas de 70 anos de idade que o cara construiu tudo no braço. Ele é a primeira geração. Ao passo que, aos 30 anos de idade, você tem várias pessoas, muita gente que já tem herança para receber. Então veja, talvez essa seja uma realidade sua, inclusive, que você não tem herdado nada e tem herança para deixar para o seu filho. Então essa é uma realidade de muita gente, muito mais gente do que já foi no passado. Então veja, com isso acontecendo, nós temos uma classe média enriquecendo, ainda que a passos muito mais curtos do que a gente gostaria. Você tem ao mesmo tempo um estado que só cresce e fica cada vez mais caro. Ou seja, você tem uma necessidade de arrecadar, um olho gordo necessitando arrecadar e do outro lado tem quem possa pagar mais impostos. Então esse é um cenário propício para o desequilíbrio contra a pessoa que forma patrimônio. Pensar no planejamento patrimonial da família, hoje, independente do candidato A, B ou C, ele não é mais uma escolha, mais uma opção da família brasileira, ele é uma necessidade.